Permaneça no chamado. 1 Coríntios 7, de 20 a 24. Sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança e eu me dirijo a você no final deste ano, desejando que você tenha um Feliz Natal. Eu creio que você teve um Feliz Natal e um próspero ano novo, está chegando aí. Mas eu quero compartilhar com você, estou aqui em Vinhedo, na casa do meu filho Jonatas, mas hoje eu tive um momento em que eu desejei compartilhar uma palavra com você. Fique comigo até o final, certamente você será edificado. Eu quero que você seja muito bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. E para refletir nesta palavra, nós queremos meditar no texto de 1 Coríntios. Nesse texto, Paulo nos ensina a lição de permanecer no chamado de Deus, independente das circunstâncias e da situação que você está vivendo. A palavra que nós temos aqui é uma palavra que vai pontuar muito a questão do permanecer. Permanecer é algo necessário para darmos fruto. E nós vamos explorar isso juntos para que nesse dia você seja edificado. Cada um permaneça na condição que foi chamado por Deus. Foi chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Pois aquele que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, aquele que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. É interessante como Paulo faz esse contraste entre livre, escravo e livre. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Presta atenção. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição que foi chamado. E aí a reflexão de hoje, eu quero mostrar o pano de fundo desse texto, de 1 Coríntios 7, de 20 a 24. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto que vivia numa situação de uma sociedade cheia de divisões e de desafios sociais, principalmente. Havia escravos na igreja de Corinto. Era muito comum naquele tempo os escravos existirem. E Paulo está nos lembrando o seguinte, que nós, os cristãos, o mais importante para nós não é a posição social que nos encontramos. Lembre-se disso. A posição social que você está hoje, ela não define quem é você, qual o seu caráter. Você pode estar vivendo um momento de muito sucesso e vitórias, mas é possível que você já tenha vivido momentos de derrota e abatido. Então não é a nossa condição que define quem somos, é o caráter, aquilo que realmente somos quando ninguém está nos vendo. Então, as circunstâncias elas vão mudar, mas o relacionamento com Deus deve ser o mais importante. O que vai mostrar o substrato do nosso ser, quem realmente somos, é como é a profundidade do nosso relacionamento. Nós temos um relacionamento profundo ou razoável com Deus, porque a situação em que vivemos socialmente, ou de destaque numa liderança, ou sendo servo, isso não define quem somos. Isso é muito importante. Havia muitos escravos naquela época e eu quero lembrar a você que servir ou estar na liderança servindo não tem diferença. Aquele irmão que serve o copo de água ou o cafezinho para a liderança e aquele irmão que preside ou lidera, não há diferença diante de Deus para eles, porque ambos devem estar ali para servir, e servir é sempre uma honra. Eu gosto de lembrar disso. Eu tenho a alegria de servir algumas pessoas e eu amo servir. Então, quando você está servindo, você não é menor. Aliás, Jesus falou que o maior serviria o menor. Ele estava falando do ministério dele. Ele veio para servir e dar a sua vida por muitos. Então, Paulo está nos chamando para essa questão de atentarmos para o chamado de onde estamos e a partir de onde estamos servir, não importa em que função, se é servindo café ou água ou se é liderando uma equipe. O mais importante é que nós sejamos fiéis ao chamado e permaneçamos fiéis para a glória de Deus, para que Ele, Cristo, seja glorificado. E o valor da nossa liberdade em Cristo? Paulo vai fazendo esse trocadilho, foi chamado escravo, foi chamado livre. O livre é escravo de Cristo e essa é minha função e deve ser a sua. Cristo deve ser o Senhor e quando Ele é o Senhor, tudo é diferente. A gente serve e serve com alegria porque nós sabemos quem somos, temos uma identidade em Cristo, então nós não vamos nos sentir menores ou apequenados quando estamos diante de uma situação de serviço. Essa liberdade
Lembra que Paulo está dizendo, nós fomos comprados por um alto preço. Que preço foi esse? O preço do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós. Esse preço significa que a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro valor estão em Cristo e não nas pessoas, não naquilo que elas pensam de nós ou que elas acham que somos. Às vezes nós somos taxados, rotulados por causa da situação social que vivemos, por causa do cargo que um dia tivemos ou por causa de títulos, né? Eu tenho uma experiência muito engraçada, compartilhar isso rapidinho com você. Uma vez eu estava numa festa de casamento, numa recepção, e um dos convidados não estava na cerimônia, então ela não sabia que eu era pastor. E alguém me chamou de pastor e ela estava conversando comigo normalmente. Quando ela descobriu que eu era pastor, ela deu um passo para trás e falou, fez assim uma posição de reverência, sabe? Como se estivesse falando com uma celebridade, uma autoridade. Isso não mexeu comigo porque eu sei quem é a minha identidade em Cristo. Eu sei quem o Vanderlei é em Cristo. Eu sou servo, eu sou escravo, eu sou dulos, eu sou ruperetas, reparou? É aquele remador no terceiro porão do navio. Essa deve ser a função de um líder. Quem não serve, não serve, não é mesmo? Então o desafio e a aplicação que eu trago para nós nas horas derradeiras desse ano é permanecer fiel ao chamado. Você tem sido fiel ao seu chamado? Ou você tem trabalhado e lá no seu interior, no seu silêncio, você tem murmurado da função que você exerce? Se você não aprendeu a servir, provavelmente você não está gozando da alegria do serviço. É um privilégio, uma honra servir aqueles que são a quem Deus nos chama para servir. E o primeiro passo que eu preciso entender para uma aplicação prática é reconhecer que Deus me chamou para estar naquele lugar. Então não importa se é servindo a água ou liderando a equipe, eu estou ali para servir e Deus me chamou para isso. Isso deve trazer alegria ao meu coração. Segundo, busque sempre, ao servir, glorificar a Deus em tudo, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Não mude sua posição diante de muitas pessoas ou poucas pessoas. Seja você mesmo, com a sua identidade em Cristo. E por fim, não menos importante, viva diante das pessoas como livre em Cristo, mas escravo dele para a glória dele. O que os outros vão pensar, isso não é o mais importante. Lembre-se disso. Para a gente pensar hoje, encerrando nosso devocional, como você pode servir a Deus onde você está agora? Por que você ainda não está servindo? Ou se você está servindo, você tem feito isso com alegria? Tem alguma área da sua vida que você precisa entregar a Cristo e pedir que Ele restaure porque você não está feliz ou perdeu a alegria, perdeu o contentamento no serviço? Eu quero que você pense sobre essas questões. Lembre-se, Deus tem um chamado para cada um de nós e o nosso chamado deve ser exercido com propósito, com perseverança e com amor. Aonde você estiver, não importe a sua posição, permaneça firme, confiando que Ele, o nosso Deus, está trabalhando e está cuidando de nós para nos levar a algo maior. O serviço deve ser sempre uma honra. Se esse devocional abençoou você, falou ao seu coração, deixe seu comentário aqui no link, no vídeo desse devocional, compartilhe ele com seus amigos e entenda, o seu chamado não é menor nem maior. Ele é simplesmente um chamado que Deus lhe deu e você deve servi-lo com alegria. Deus abençoe sua vida, a sua caminhada espiritual, te fortaleça para o próximo ano. Tenha um ano feliz e abençoado. Eu volto no próximo devocional, não sei se esse ano ainda ou se ano que vem. Eu estou em viagem e nem sempre é possível parar e gravar. Meu propósito é ainda esse ano voltar aqui para gravar o último devocional. Até o próximo episódio. Tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Um forte abraço. Te vejo no próximo episódio. Até lá.